Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu quero te mostrar por que a sua mente age como se você fosse uma presa sendo caçada e como isso explica a sua dificuldade para dormir. Eu vou te mostrar como esse padrão mental mantém você em um estado de alerta e, principalmente, o que você pode fazer para ensinar o seu cérebro a desligar e recuperar o sono profundo que seu corpo precisa. E claro, antes de continuar com esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo e envia ele para alguém que você acha que precisa aprender mais sobre sono profundo, sobre qualidade de vida, sobre saúde mental, para ter mais performance no dia a dia, tanto profissional como pessoal. Agora o seguinte, imagine um animal selvagem no meio da floresta. Uma gazela, por exemplo. Ela nunca dorme profundamente. O sono dela é leve, cheio de despertares, sempre interrompido porque precisa estar atenta a cada som, a cada movimento. Um barulho no mato pode ser um leão prestes a atacar. O corpo da gazela está programado para sobreviver, não para descansar. Agora pare e pense. Quando você tem insônia, a sua mente se comporta da mesma forma. Você deita na cama, mas o seu cérebro não reconhece segurança. O corpo pede descanso, mas a mente acredita que precisa estar alerta. É como se houvesse algo prestes a acontecer, mesmo que nada esteja acontecendo ali de fato. E o problema não é que você não sabe dormir, o problema é que a sua mente não acredita que pode dormir em paz. E é aqui que a gente precisa entender a verdade. A insônia, ela não é simplesmente falta de sono. Ela é o resultado de uma mente que acredita estar em perigo e ninguém, absolutamente ninguém, consegue dormir quando acredita que precisa sobreviver. Quer ver um exemplo? Você já viu uma zebra correndo de um leão na savana africana e ela para tirar um cochilo? Ela para se alimentar? Ela para fazer xixi ou cocô? Ela para acasalar? Não. Porque esses quatro, sono, alimentação, acasalamento e necessidades fisiológicas, são o que a gente só faz quando o nosso sistema parasimpático está ativado, ou seja, relaxamento, homeostase, equilíbrio. E quando você está fugindo de um leão, quando você está fugindo de um perigo, você não consegue estar em equilíbrio. Você não consegue estar calmo, você não consegue estar relaxado. Então, esse estado de alerta ele se manifesta de três formas principais. A primeira é a mente hiperativa, que não desliga. Você deita, mas a mente continua disparando pensamentos. É compromissos do dia seguinte, preocupações financeiras, cobranças internas. É como se tivesse uma corrida, só que sem linha de chegada. Eu tenho entendido executivos que revisam mentalmente apresentações às 2 da manhã, por exemplo. Eles são incapazes de acalmar a própria cabeça. Bom, a segunda forma é quando a cama se transforma no campo de batalha. Depois de várias noites de frustração, você começa a associar deitar com ansiedade. Encostar o travesseiro já dispara o pensamento: será que hoje eu vou conseguir dormir? Essa expectativa cria tensão, e a tensão é o oposto do relaxamento. O lugar que deveria ser refúgio vira um gatilho de estresse. E a terceira forma é quando o próprio corpo não colabora. Estilo de vida desregulado, cafeína em excesso, telas antes de dormir, estímulos artificiais que confundem o seu relógio biológico. O cérebro entende que ainda é dia, mantém o cortisol e a adrenalina altos, o coração bate acelerado e os músculos permanecem tensos. Você até fecha os olhos, mas biologicamente está em estado de vigília. Agora, quando unimos esses três fatores, mente imperativa, cama associada à frustração e corpo desregulado, criamos a tempestade perfeita para a insônia. E o mais curioso é que tudo isso acontece mesmo sem uma ameaça real. Não existe um leão à espreita, mas o cérebro se comporta como se houvesse. Então, do ponto de vista da neurociência, isso é explicado pelo sistema de defesa do cérebro. Quando ele interpreta ameaça, ativa o sistema simpático, o famoso modo luta e fuga, e o corpo libera cortisol e adrenalina, preparando você para reagir. Esse mecanismo ele é essencial quando existe um perigo imediato, um perigo concreto mesmo. Mas no mundo moderno, esse mesmo sistema é acionado por preocupações mentais. Uma dívida em aberto, um e-mail não respondido, uma conversa difícil que você está evitando. Agora eu vou mais fundo. Um trauma, um conflito emocional com seus familiares, aprendizados intensos, emoções intensas, sentimentos intensos que você vem carregando desde a sua infância e agora com o seu dia a dia, com a sua rotina, com a sua profissão, isso está ainda pior. E é por isso que tantas pessoas sofrem com insônia sem perceber que não é o corpo que desaprendeu a dormir, mas a mente que não consegue se sentir segura para entregar o comando. Então, se a raiz da insônia está na
No fato da mente agir como se estivesse em perigo, a primeira coisa que precisamos fazer não é forçar o sono, mas ensinar o seu cérebro a sentir segurança, porque o corpo ele só desliga quando percebe que está em paz. E o primeiro caminho é criar sinais claros de segurança para a mente. Isso começa muito antes de deitar. E à noite, o ambiente precisa comunicar descanso. Luzes artificiais fortes, telas de celular ou discussões pesadas funcionam como barulhos na floresta. Cada estímulo é interpretado como um possível predador. Agora, reduzir luzes, desligar telas, evitar notícias ou conversas intensas é como dizer ao seu cérebro: não existe perigo. Agora você pode dormir. E para isso a gente pode criar um ritual simples. Tomar um banho morno, ler algumas páginas de um livro leve, escrever 3 linhas no seu diário pessoal. Isso já vai enviar um recado: olha, daqui em diante a vida está segura e você pode descansar. Eu já acompanhei clientes que mudaram apenas esses detalhes e em 2 semanas começaram a deitar sem aquela angústia automática. Agora, o segundo caminho é treinar o corpo para acalmar o cérebro. O erro mais comum é tentar convencer racionalmente a mente a desligar. Eu preciso dormir, eu tenho que descansar, mas quanto mais você se cobra, mais em alerta o corpo fica. Então é sempre bom você se observar sem essa autocobrança, sem essa autocrítica. Ah, eu devia estar assim, eu devia fazer isso, eu devia estar dormindo melhor, porque isso causa ainda mais conflito interno e você liga o modo luta e fuga ainda mais. Por quê? Porque eu tenho que resolver isso. E quando eu tenho que resolver isso, eu posso dormir? Não. Eu preciso ficar alerta o tempo inteiro. Só que muitas vezes a gente confunde isso com outras necessidades. Por exemplo, sentir prazer a curto prazo. Por quê? O prazer a curto prazo me diz: você está seguro. Só que ele não te faz dormir melhor, ele não te faz produzir mais, ele não te faz sair de onde você está para um lugar melhor na sua vida. E existe um terceiro caminho, que é reprogramar a mente para associar a cama à paz. Se hoje a cama virou campo de batalha, precisamos trocar essa associação. E existem várias técnicas para isso, como auto-hipnose, meditação guiada ou visualizações podem criar esse novo padrão. Funciona assim: em vez de deitar e esperar a ansiedade aparecer, você deita e guia sua mente para uma cena de segurança. Um lugar protegido, usando uma respiração lenta e profunda e com um corpo pesado que se entrega. Com a prática, a cama deixa de ser um gatilho de tensão e passa a ser um sinal de descanso. É como reformar uma casa, o mesmo espaço físico, mas uma atmosfera diferente. Ah, Carlos, mas isso é tudo teoria. Para mim não funciona na prática. Funciona para a grande maioria das pessoas. Veja o seguinte: se você já tentou mudar a tua rotina, a tua alimentação, seus hábitos e mesmo assim não consegue dormir, se sente preocupado a todo momento, é porque existem fatores mais inconscientes, causas mais profundas que estão ligadas à sua insônia. Então, como eu disse antes, pode ser medos, podem ser traumas, podem ser conflitos que você vem trazendo ao longo da sua vida. E aí, para você voltar a dormir, para você conseguir relaxar, você precisa resolver cada um desses conflitos emocionais. Mas eu tenho certeza que a prática pode te ajudar sim. Por exemplo, Michael Phelps, ele não visualizava apenas as provas, ele visualizava também a preparação mental antes de dormir. Então ele sabia que sem sono profundo ele não teria energia para manter a disciplina dele. Empresários de alto nível eles também relatam isso. Antes de ajustar hábitos noturnos, viviam em cansaço crônico. Depois de aplicar esses rituais de treinos, ganharam clareza, produtividade, consistência, que é o que a gente precisa no nosso dia a dia. Aristóteles dizia que o descanso era a parte essencial da vida ativa. Não existe potência sem repouso, porque o sono ela é, em si, a base da clareza e da ação. E aqui cabe uma reflexão bem importante, tá? Você não está brigando com o sono. O sono é seu aliado. O que você precisa é convencer a sua mente que não há predador à espreita. Quando ela entende isso, o corpo descansa naturalmente. Vou dar um exemplo. Eu atendi um grande empresário. Ele tem mais de 1.800 funcionários. Na empresa dele tem mais de 40 engenheiros. E quando ele tinha 18 anos, o pai dele faleceu. E ele tinha 10 irmãos. Ele tem 10 irmãos, né? E o pai dele, antes de falecer, virou para ele e falou, ele era mais responsável, mais velho, o pai dele falou, ó, cuida de todos os seus irmãos. Ele tinha 18 anos. Então, o pai dele faleceu, ele saiu da cidade dele em busca de algo melhor, ele era do Nordeste, eu não lembro qual cidade que ele foi, mas ele dormiu alguns dias na praça de uma cidade, porque não tinha para onde ir, e esse cara foi crescendo, crescendo, crescendo. Ou seja, todo o crescimento dele foi pautado em
cuide dos seus irmãos. Uma necessidade, uma responsabilidade, uma necessidade de ser capaz de manter uma promessa para o meu pai. Só que ele cresceu, com isso veio muito bônus, mas o ônus continuava. Cuide dos seus irmãos, não falhe, não deixe que tudo se desfaça. Então, hoje ele mantém a maior parte da família dele, ainda, já são mais velhos, já são adultos, muitos já estão aposentados, mas ele ainda mantém. E dentro da mente dele só há uma preocupação: cuidar de tudo. Você não pode falhar. Ou seja, esse cara se tornou tão centralizador, tão perfeccionista, tão cuidadoso com tudo, que ele não quer perder nada. O falhar para ele seria ir contra o pai dele. Ou seja, ele ia deixar de cuidar de todos os irmãos. Claro que isso é inconsciente, né? Ele não repete isso, não fala isso a todo momento. Ele, né, ele sente apenas. Então, esse empresário, ele acorda todos os dias às 3 horas da manhã e não consegue mais dormir. Por quê? Porque a mente dele falando: olha, você tem que acordar, você tem que ir para a guerra, você tem que resolver os seus problemas, porque lá atrás tem seu pai olhando. Porque ali existem 10 irmãos que precisam de você. E ele chegou até mim e falou: Carlos, eu não sei por que eu não consigo dormir. Então, isso explica muito como os conflitos emocionais, eles acabam criando padrões na nossa mente sem a gente saber. Então, quando você olha para tudo isso junto, fica claro que o sono não é um problema isolado. Ele é um reflexo da forma como a sua mente interpreta a realidade. Enquanto você se comporta como uma presa em fuga, o corpo vai manter esse sistema de alerta ligado. E nenhum organismo consegue dormir profundamente acreditando que precisa sobreviver. É impossível. As consequências de não resolver esse padrão são sérias. A insônia crônica não apenas rouba energia, mas compromete memória, clareza de decisão, regulação emocional e até a saúde física mesmo. Estudos já mostram que poucas noites mal dormidas elevam o cortisol, reduzem a imunidade e aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Mas existe algo imediato e ainda mais perigoso. A insônia, ela reduz a sua potência como ser humano. Você começa o dia no déficit, toma decisões piores, acumula insegurança e isso vira um ciclo de baixo desempenho. E quanto mais o baixo desempenho, mais você liga o modo luta e fuga, porque você sabe que a tua vida está uma bagunça, e menos você dorme, e pior é o seu estilo de vida, e mais busca de conforto imediato ou prazer imediato você tem. E é por isso que você precisa de um plano. O primeiro passo é simples: criar rituais de segurança antes de deitar. O segundo é usar o corpo como chave de entrada através da respiração, do relaxamento físico e da regulação do sistema nervoso. E o terceiro é reprogramar a mente para que a cama seja um espaço de paz e não de guerra. Então, 3 movimentos que, se praticados com consistência, ensina a sua mente, o seu cérebro, a desligar. Eu costumo dizer que o sono não é conquistado na hora de deitar, ele é construído durante o dia. No modo como você organiza a rotina, no tipo de estímulo que você alimenta e no espaço de segurança que você cria para o seu corpo. O problema não é, então, saber dormir. O problema é carregar para a cama uma mente maluca que não acredita que pode descansar. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que o sono é a consequência de como você lida com sua mente. Quando você ensina o seu cérebro que não existe o perigo, ele libera o corpo para se recuperar. Então, dormir bem não é, de forma alguma, para poucas pessoas. É para qualquer um que consiga lidar com a própria mente, ou que busque lidar com a própria mente, com o próprio corpo, com a quantidade de informações e coisas saudáveis que você coloca para dentro de si mesmo. E eu vejo isso todos os dias, clientes que chegam exaustos acreditando que insônia faz parte da vida deles. E depois de algumas sessões, quando reprogramamos esses padrões de alerta e construímos novos rituais, o sono volta. E junto com ele volta a energia, a consistência, a capacidade de prosperar no dia seguinte. Então, se você deseja aplicar isso na sua vida e aprender a reprogramar sua mente para vencer a insônia, eu te convido para uma sessão de análise de caso. Nela eu vou entender a sua situação, identificar os bloqueios que mantêm sua mente em estado de alerta e te mostrar como aplicar o meu processo para dormir profundo e acordar com energia. O link está na descrição do vídeo. E claro, aproveite para curtir o vídeo, me seguir se você ainda não segue para mais conteúdos como esse e também compartilhe esse conteúdo com quem você sabe, com quem você ama e sabe que precisa assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.